Fala, Def, beleza? Então, a gente já viu alguns conceitos importantes e começou a configurar o projeto. A gente fez a estrutura principal do projeto. Hoje, nessa aula, a gente vai entender um pouco mais sobre dois conceitos fundamentais para qualquer projeto Laravel, que são migrations e models. Então, bora lá, vamos começar que essa aula é bem importante. Na próxima aula, a gente já começa a fazer o sistema de login. Então, vamos lá. Como a gente vai tratar de banco de dados, eu já vou deixar aberto aqui o meu Beekeeper. Nele, eu vou ensinar um pouco como configura, mas é extremamente simples. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir nova conexão. Aí, como a gente está fazendo um projeto em MySQL, a gente vem em MySQL. Depois a gente vem aqui no nosso env. É crucial que isso aqui esteja igual ao nosso env. Então, vamos vir aqui no nosso banco de dados, vamos ver. Conexão do tipo MySQL, o host 127.0.0.1. Então, a gente vem aqui no host, coloca isso. Eu já tenho uma conexão criada, então o meu vai ficar assim. Host, porta 3306. O banco de dados a gente não informa, porque a gente vai conectar com o MySQL. Depois a gente vai conversar com esse banco de dados que a gente já tem, beleza? Usuário root, password root também. Mas o de vocês provavelmente não vai ter senha, então é só testar a conexão aqui. Falou que está funcionando, então a gente vem e se conecta. Beleza. Estamos conectados. Agora eu vou vir aqui para a parte teórica e vou ensinar o que a gente vai fazer. Explicar um pouco sobre migrations e models. Então, primeiro de tudo, o que são migrations? Migrations, eu gosto de explicar como se fosse um GitHub. Por quê? Porque ela versiona o código. A gente vai ter todo o histórico de todas as mudanças que foram feitas no banco de dados através da migration. Ela tem algumas vantagens. Conforme eu for falando das vantagens, eu vou explicando melhor como funciona. Então, essa é a primeira vantagem. A gente sempre versiona, a gente sempre vê o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. O Laravel, ele cria por padrão, aqui dentro do database migration, ele cria com a data e o que a gente fez. Então, create user stable, create cache table, create jobs table. Então, só com esses nomes dos arquivos a gente já sabe mais ou menos o que vai ser feito, o que foi criado, beleza? Então, esse é o versionamento. Outra coisa importantíssima é que são reversíveis. Vamos supor que a gente criou a nossa tabela de habits, enviou para o ar, já tem usuários usando e deu um erro com a tabela de habits. A gente consegue voltar atrás. Aí eu vou passar um pouco explicando mais isso depois, mas aqui em qualquer migration a gente tem o método up, que envia para o ar essa mudança no banco de dados, e o método down, para a gente fazer um rollback se necessário. Então a gente tem controle disso aí. Beleza. Compartilhável. Imagina que tu está num projeto legado assim de 5 anos atrás e tu não sabe como configurar o banco de dados. Tu não sabe quais tabelas, quais colunas, e isso o Laravel resolve. Por quê? Porque a gente vindo num novo projeto e rodando PHP Artisan Migrate, ele vai fazer tudo necessário e já vai rodar todas as tabelas, colunas, relacionamentos entre as tabelas, e é por isso que é tão fácil de trabalhar com outras pessoas com o nosso sistema de migrations. Por fim, ele é agnóstico. E o que isso significa? Agnóstico significa que, independente se você estiver usando MySQL, MariaDB, SQLite, Postgres, não importa o banco de dados que você está usando, tu vai fazer de uma forma no Laravel e o Laravel vai ficar em responsabilidade do Laravel conversar com o seu banco de dados. Tu só vai escrever de uma forma que o Laravel entenda e não importa o banco de dados. A gente começou a fazer o nosso banco em MariaDB e daí agora a gente quer mudar para Postgres. Beleza. Com migrations é possível e é super fácil de fazer. Então, em resumo, isso é migrations. Conforme a gente for para a prática, a gente vai conseguir pegar melhor o que é. Beleza? Agora a gente vem aqui nas models. E models nada mais é do que uma representação do nosso banco de dados em forma de PHP. Então vamos vir aqui de novo, pegar um exemplo. Vamos vir aqui em App Models User. Então, aqui na model de User,
a gente sabe mais ou menos quais colunas a gente tem aqui. Depois a gente vai limpar melhor, entender melhor tudo que tem aqui, o que está acontecendo com a model, mas o que vocês precisam entender é que models são representações do nosso banco de dados em forma de PHP. E, de novo, ele também é agnóstico. Por exemplo, vamos supor que a gente precisa mostrar um e-mail para um usuário. Se a gente fosse fazer isso no MySQL, a gente teria que escrever a query mais ou menos assim. Select all from tabela de usuários, onde o e-mail recebe isso aqui. Já com Laravel, independentemente do banco de dados que você esteja, você vai fazer assim, model usuário, aí a classe estática where, o método estático where, ou seja, na model user, onde a coluna e-mail tem esse registro e traz o primeiro registro para mim. Isso aqui é um pouco de Eloquent, que a gente vai falar um pouco depois, mas em resumo que vocês precisam saber isso aqui, que é bem mais fácil com Laravel e abstrai bastante do processo. Depois a gente vai mostrar um pouco mais na prática também. Resumo, Migration cria o banco de dados e a model representa, conversa com o banco de dados até para entregar os dados para o controller de forma organizada. Então, vamos lá. Vamos lá no código e vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, vamos conectar aqui no banco de dados. Vamos ver o nome do nosso banco de dados. Vamos vir aqui em DB Database, Abstracker. Então, é só a gente vir aqui no Beekeeper e procurar o Abstracker, que vai estar aqui. Beleza. Estamos com o banco de dados Abstracker e olha só o tanto de tabela que ele criou. Como é um projeto simples, mais de introdução, a gente não precisa de muito dessas coisas. A gente não precisa de cache, jobs, não precisa de várias dessas coisas. A gente vai limpar isso e daí eu vou, conforme a gente for avançando, eu vou explicando o que a gente está fazendo. Primeiro de tudo, vamos aqui para vamos para Migration de usuários, que está dentro de Database Migrations Usuários. Aí, como eu já expliquei, a Migrations é dividida em duas partes. O up, que é para a gente enviar as alterações, e o down, para a gente dar um rollback nisso. Então, o que a gente está fazendo? Ó, eu estou criando uma tabela, isso aqui é uma facade, esquema, estou criando uma tabela chamada usuários, e nela, o que tem? Eu tenho uma coluna do tipo ID, uma coluna string do tipo name, uma coluna string do tipo e-mail, que é único, ou seja, não pode ter outro registro com o mesmo nome, uma coluna de tempo, falando e-mail verified at, e uma coluna de password. Aí o próprio Laravel vai cuidar de rachar esse password. Então, vamos vir aqui na documentação do Laravel e ver algumas coisas importantes. Vamos vir em Database, Migrations. Então, vamos ver aqui que o time de Laravel falou que são os Migrations como um controle de versionamento do seu banco de dados. Permitem que o seu time definam e compartilhem o banco de dados da aplicação, a estrutura do banco de dados da aplicação. Daí eu não vou ler tudo aqui, porque eu expliquei um pouco, mas vamos ver alguns comandos importantes. Você pode usar o make migration para gerar um banco de dados, uma migration no banco de dados. Então, vamos lá e vamos usar esse comando. Vamos vir aqui, abrir o terminal e dar um... não está rodando no projeto. Deixa eu dar um npm dev para rodar o Vite. Vou dar um php artisan serve para rodar o nosso servidor. Legal, agora está rodando. Então, vamos lá. PHP artisan make migration. E aí a gente vai dar um nome da nossa migration. Se eu der um enter, eu acho que ele já vai perguntar qual é o nome da migration. Então, vamos chamar de create habits. É importante que seja sempre no plural o nome. Então, create habits table. É assim que ele fala? Habits table. Beleza. Vamos criar. Aí, a gente criou. Então, vamos lá ver se no Beekeeper ele já criou aqui pra gente. Eita, ele criou, mas não era pra ter criado. Deixa eu atualizar isso aqui. Por que ele criou? Deixa eu ver aqui. PHP Artisan Migrate Status. Porque antes eu tava testando e ele já... Eu vou cortar isso aqui. Eu vou dar um... Eu vou deletar isso aqui. O que aconteceu? Ele já tinha criado, mas não era para ter criado. Então vamos lá rodar o comando de novo. PHP Artisan Make Migration. Create Habits Migration. Table.
E vamos ver, ele não está aqui criado, ele não foi criado ainda. Por que que ele não foi criado se a gente já tem um arquivo aqui? Porque você não pode só criar migration, você tem que rodar o comando para enviar para o AR migration. Então a gente tem que fazer o quê? PHP artisan migrate status, para a gente ver quais tabelas já foram criadas e quais estão pendentes. Então a gente viu que essas três já rodaram e essa aqui está pendente. Então, quando eu der um PHP artisan migrate, ele vai rodar para mim, rodando as migrations que estavam pendentes e criou a tabela para mim. Então, se eu vim aqui atualizar, ele criou para mim. Legal, tá criada. Mas ele ainda não tem nada, né? Porque a gente não passou nada. Mas se a gente passasse aqui alguma coluna, ele criaria uma coluna para a gente. Porém, antes da gente criar a coluna de hábitos, eu acho que eu vou separar isso em uma outra aula. Primeiro, a gente vamos limpar o nosso projeto, né? Eu acho que tá com muita coisa aqui. Então, eu vou ensinar alguns comandos para vocês. Vamos lá. A gente rodou essa tabela de hábitos, porém eu não quero rodar ela ainda porque a gente não definiu. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um status aqui para ver o que aconteceu. Ele criou a tabela de usuários, de cache, de jobs de uma vez, ou seja, a gente vê que ele está no lote 1 e esse aqui está no lote 2, por quê? Foi feito em outro momento. E aí, aqui na documentação do Lara, ele vai dar dois jeitos de dar um rollback nas tabelas, que é a gente pode ele vai rodar um rollback na última migration executada. É o que a gente quer por enquanto. Então a gente pode dar um PHP artisan migrate rollback. Eu não vou passar flag nenhuma, depois eu vou ensinar sobre as flags. Então, eu dei um rollback, ele vai dar um rollback só na última. Então, o que aconteceu? Ó, nos hábitos, eu rodei, ou seja, ele criou a tabela de hábitos, e agora eu dei um down, eu dei um rollback. Então, ele destruiu, ele dropou a tabela de hábitos. Então, vamos ver aqui no nosso Beekeeper, se a gente atualizar, não tem mais a tabela de hábitos. Legal? É isso mesmo. Mas, vamos dar um status de novo. Cadê? Vamos dar um status. Ele tá essa como pendente e essas três como rodadas. Só que eu não quero que elas estejam como rodadas. Por quê? Porque a gente vai limpar elas. O que eu poderia fazer? Eu poderia muito bem. Tem um comando que é PHP artisan migrate fresh. O que ele faz? Vamos rodar ele para ver. Ele foi lá, ele dropou todas as tabelas, então ele limpou meu banco de dados. E ele está preparando o banco de dados. Daí ele criou a tabela de migration e rodou todas as minhas migrates que estavam pendentes. Só que, cara, eu não queria isso. Por quê? Porque se eu tivesse em produção e se tivesse dados já executados, então esse comando aqui é um comando que você não vai fazer em produção. A não ser se você não tiver nenhum cliente ainda, mas ainda assim não é legal de fazer em produção. Se você precisar mudar uma tabela em produção, o que você vai fazer? Você vai criar uma migration. Vamos supor que aqui na tabela do usuário a gente queira colocar uma coluna chamada isadmin. A gente vai criar uma migration falando que a gente quer alterar essa coluna, adicionar uma nova coluna dentro dos usuários. Por quê? Porque é um histórico, é um versionamento. Tu não pode, se tu mudar, se tu vir aqui e mudar a tabela de usuários, ele não vai acontecer nada, porque já foi rodada essa tabela. Uma vez que rodada a migration dela, ela nunca mais vai ser rodada. É o comportamento esperado, né? Mas, então vamos lá e vamos ajustar algumas coisas. Por quê? Porque a gente não quer essas tabelas aqui, mas elas foram rodadas. Então, o que a gente faz? A gente pode vir aqui e dar um rollback. Vamos dar um status de novo para ver o que está acontecendo. Todas rodaram no mesmo momento. Todas rodaram no lote 1. Eu não quero que isso seja executado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um rollback e eu posso passar flag step 1. Aí, o step 1, o que ele vai fazer? Ele vai dropar a última do seu registro. Então, vamos dar um status de novo. Essa aqui está pendente. Mas e se eu quiser rodar e dar um rollback em todo um lote meu? Aí o Laravel, ele fala aqui, vocês podem ver na documentação com mais calma, eu posso passar um step, mas eu também posso passar um batch, é lote em inglês. Então, a gente pode vir aqui, passar um traço, batch, recebe 1. Então, todas do lote 1 eu vou dar um rollback. Agora, se eu der um status,
vai estar todas como pendente. E se eu vir aqui no meu banco de dados e atualizar, ele não tem nada, ele só tem a tabela de migrations, que é o nosso versionamento. Então, vamos lá, vamos limpar o nosso projeto. Porque quando a gente for criar a nossa tabela de verdade, a gente cria ela. Então, eu posso vir aqui e deletar. E, de novo, em produção, tu não mexe nas migrations. Subir uma migration, quer alterar outra coisa na sua tabela, você vai lá e sobe outra migration. Beleza? Então, vamos lá. Jobs, vamos ver o que ele está fazendo. Ele está criando uma tabela de jobs, jobs batches, fail jobs. Tudo isso não importa, no nosso projeto não vai ser usado. Então, podemos deletar. Ele vai falar que isso está sendo usado em outro lugar, pode refatorar sem problema. Vamos ver a de cache, ele está criando uma tabela de cache, cache blocks. Ambas também a gente não vai usar, então eu posso vir aqui e deletar. Legal. Agora vamos ver a de usuário. A de usuário a gente vai usar. Por quê? Porque para fazer um login é necessário que ele seja um usuário. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Na hora de criar, a gente está criando a tabela de usuários. Legal, quero que isso se mantenha. Password reset tokens. Não, nosso sistema é muito simples. Não, o usuário, se ele perdeu a senha, ele cria outra conta. Vamos deletar isso aqui então. E sessions também é um conceito muito importante no Laravel, mas para o que a gente está querendo ensinar aqui, eu acho que não se aplica, então essa tabela também pode ser deletada. Aí, sempre é uma boa prática, apagou o método up, não faz sentido ter um método down aqui de password reset tokens e sessions. A gente pode vir aqui e deletar. Legal. Agora a gente só tem a tabela de usuários. Então vamos rodar de novo, PA, PHP, artisan. Sempre que eu rodar um PA, é um alias, é um atalho que eu configurei no meu Linux de PHP Artisan. Então, sempre que eu falar PA, tu escreve PHP Artisan. Beleza? PA, migrate. Ele vai rodar minha migration de usuários. Então, se a gente atualizar aqui, vai ter uma tabela de usuários. Porém, a tabela de usuários tem muita coisa que a gente não precisa. Vamos ver o que tem que a gente não precisa. Ela tem nome, a gente vai usar, e-mail, a gente vai usar, e-mail, a data de verificação do e-mail não precisa, e a senha a gente precisa, e remember token também a gente não precisa. Então, a nossa tabela vai ser extremamente simples. Só que a gente já rodou. Então, não apagou nada. Por quê? Porque a gente já rodou a migrate. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vem aqui, dá um PHP Artisan migrate, e você pode passar esse comando aqui. Fresh. O que ele vai fazer? Ele vai dropar tudo e rodar de novo sua migration. Então, legal. Se a gente atualizar aqui, ele já tem só as colunas que a gente quer. Show? Agora, a gente precisa vir aqui, atualizou isso, a gente precisa vir também e atualizar a módulo de usuário. Então, a gente fecha isso aqui, vem aqui em App, Models, User. Aqui, eu não vou explicar tudo o que está acontecendo para essa aula não ficar mais longa, mas vamos entender o que é uma model. A model é uma representação do banco de dados. Então, a gente está criando a classe usuário, a gente está usando algumas traits de ResFactory, que o usuário tem que ter deve ser possível criar em massa com a model de usuário, mas Notifiable a gente não vai precisar no nosso sistema. Então, a gente pode deletar isso aqui. Vamos deletar esses imports aqui. Legal. Esse é um conceito muito importante, fillable. Por quê? Fillable, vamos supor que a gente está fazendo vamos supor que o usuário está fazendo uma request. Lá na nossa tela de registro, a gente está pegando os dados do front e enviando para o back. Então, vamos supor que é deixa eu comentar assim, um array, que a gente está enviando os dados dessa forma aqui, ó. Vou comentar para ficar fácil. A gente está enviando name, é um array associativo. Então, name vai ser isso aqui. Você podia facilitar a ideia, sugerir aqui para mim. E password secret. A gente está enviando esses dados do front para o back. Aí, vamos supor que um usuário mal intencionado, ele quer passar um dado a mais. Ele quer passar que o a coluna isadmin, ele quer passar como true. Ou seja, ele alterou a requisição para o nosso back-end salvar dessa forma. Salvar que esse usuário é um admin. Só que, cara, a gente não colocou isso no formulário. Então, o que o Laravel é inteligente o suficiente para fazer? Se a gente passar o fillable aqui, a gente está falando para o nosso Laravel os atributos que podem ser assinados em massa. Então, isadmin é uma coisa que a gente não quer que o usuário tenha controle se ele pode modificar ou não.
Então, a gente pode vir aqui. Então, dessa forma, mesmo que o usuário passe isso, não vai acontecer nada no nosso back-end. Ele não vai ser salvo dessa forma. Por quê? Porque o Laravel está cuidando disso. A gente está passando um fillable, falando, cara, só esses dados que eu quero que o usuário tenha controle sobre o gerenciamento. Beleza? Então, a gente não tem essa coluna de isadmin, mas se tivesse, a gente tem esse controle de permitir ou não. Beleza? Então, esse é o fillable. Outra coisa que tem nas models é o atributo hiding. Vamos supor agora que a gente está fazendo uma API e a gente quer retornar os dados do usuário para a API. E aí, a gente está criando a API e a gente quer enviar todos os dados do usuário. Nome, e-mail, sei lá, telefone. Se a gente passar um atributo no hidden, ele não vai permitir que esse atributo seja enviado na API, porque a gente está escondendo esse atributo. Então, ó, os atributos que devem ser escondidos numa serialização. Então, o hidden é uma coisa que a gente, sei lá, não enviaria numa API. Então, essa coluna remember token a gente não tem, então a gente pode deletar. E o casts, por fim, é uma outra forma de mostrar os dados. Por exemplo, e-mail verified at, a gente quer mostrar como datetime. Password, a gente quer deixar ele hasteado. Beleza? Algumas coisas vocês vão pegar na prática, mas em resumo, é isso aqui. Então, se a gente vir aqui, o nosso banco de dados já está todo desenhado do jeito que a gente quer. E aí sim, agora na próxima aula a gente já consegue começar a desenhar o sistema de registro do usuário. E aí a gente vai pedir o nome, e-mail, password. Created at é uma coisa que o próprio Laravel cria através do timestamp. Se a gente der um clique aqui, ó, ele vai falar. O método timestamp, ele sempre vai criar uma coluna timestamp no singular, que é referente a tempo, chamada created at, uma coluna chamada updated at como nullable. Beleza? Então, a gente criou tudo isso. Eu acho que a gente pode vir aqui e fazer um commit agora. Deu um GST para ver o que a gente mudou. A gente deletou esses dois arquivos e alterou a model de usuário e a migration de usuário. Vamos dar uma commitada, então. Commit etap migration etap user creation /model. Legal. Vamos começar e é isso. Por essa aula é só. Na próxima a gente vai começar de fato a fazer o formulário e conseguir registrar um usuário no nosso sistema. É isso aí, pessoal.